A Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio da Câmara de Vereadores de Farroupilha discutiu sobre as dificuldades do transporte público no interior do município. Uma reunião com a presença de moradores de diversas comunidades e também de bairros, junto com vereadores responsáveis pelas empresas que prestam o transporte público, e a Prefeitura Municipal tratou a respeito da temática. O encontro ocorreu na Câmara de Vereadores no final da tarde da quarta-feira. Todos tiveram a oportunidade de se manifestarem sobre o tema. A reportagem da TV Serra esteve presente à reunião e conversou com alguns representantes de comunidades do interior. Para o morador do loteamento Vila Nova, atualmente a localidade enfrenta diversas dificuldades porque não há linhas de transporte público em diversos horários. Nós encontramos dificuldade tanto para os moradores, para as pessoas que precisam buscar um remédio para a cidade, tanto as pessoas que precisam trabalhar, né, no nosso bairro Vila Nova, como o bairro Vila Esperança. Eles precisam de transportes para vir trabalhar e não conseguem, né? Mães que não conseguem vir trabalhar, né, ajudar o seu esposo para o trabalho, porque não tem transporte para eles ir até sair, locomover, sair do bairro, né? Tanto direção a Caxias como direção a Farroupilha. A dificuldade acontece durante toda a semana, mais aos finais de semana. Qual é a dificuldade? É durante a semana mesmo, porque para Farroupilha eles não têm, né? Eles não têm o transporte. Então, para Caxias tem mas com um número muito reduzido, né? Muito reduzido, e a demanda, a hora da demanda não compõe a chamada dos usuários. Em Farroupilha, qual é a empresa que tem a concessão de oferecer o transporte até vocês ali? No momento eu não sei, porque estão discutindo a respeito a isso, porque nós temos o Danitur que fazia isso, né? Não sei se continua ainda, né? Então a dificuldade é a falta do transporte público para o centro da cidade durante a semana. Isso inviabiliza também muitas necessidades dos moradores, né? Muitas necessidades. Eu vejo muitas necessidades dos idosos. Eles precisam do transporte para vir buscar um remédio e eles não conseguem buscar o remédio. Aí eles precisam de um Uber. Se eles não tiverem o dinheiro para pagar o Uber, eles não conseguem vir buscar o remédio. E das vezes acontece de o remédio não estar disponível, eles voltam pagando o transporte e voltam sem o remédio. Agora conseguimos até um meio melhor agora de atender a parte de saúde do postinho, que agora está tendo atendimento para nós lá, né? Então, agora mais hoje é necessário o nosso transporte para os dois bairros, né? A região da linha Caravaggio também externou as dificuldades que a comunidade vem enfrentando com a falta de horários de ônibus. A dificuldade que nós estamos tendo, que depois da pandemia os horários diminuíram muito. Principalmente o horário das 6h20, né? Que como eu não tenho carro, não sei dirigir, e muitas vezes eu necessito de uma ajuda de um vizinho, né, para levar para o centro, para o trabalho ou para uma consulta, porque não tem horário. E agora a gente está pleiteando para ver se conseguimos com o poder público aqui que volte o horário das 6h20 por causa dos alunos das escolas, né, do IFE, que muitas vezes não tem como voltar. E pagar um transporte privado está sendo muito caro, né? E principalmente a gente que trabalha na cidade, por exemplo, a gente tem que mudar o horário para poder conseguir pegar o ônibus, né? Então, na verdade, o que está ocorrendo é uma redução do número de horários disponíveis que a empresa oferece. Isso mesmo. Antigamente eles diziam que não podiam colocar mais horário porque a estrada era muito ruim, era estrada de chão, de pedra, né? Mas agora a estrada está toda asfaltada, né? Muitas vezes as pessoas, quem sabe, diminuiu essa busca pelo transporte porque não tem mais, né? E diminuiu por causa da pandemia também, mas muitas das pessoas precisam do transporte público, principalmente eu, né? E traz muitas dificuldades para vocês. Com certeza, né? Até para uma qualificação profissional, né? Por exemplo, aqui na cidade da Farroupilha, Bento só trabalha até às 6h20 lá no interior, trabalhava, né? Agora não mais. Eu queria muito, eu passei no IFE, não consegui fazer o curso porque não tem transporte. Como é que eu vou voltar para casa, né?
E pagar um transporte particular está sendo muito caro. Eu estou pagando para o meu filho para 3 dias R$ 130 só para ir. E se para voltar vai ser muito mais o valor, né? Na comunidade da linha Boêmios, 4º Distrito, os moradores vêm passando por diversas dificuldades com o transporte público. Menos horários, linhas reduzidas e preço da tarifa são apontados como dificultadores. Além da falta de horários, a gente está com essa falta de linhas, de acessibilidade, que a gente pensou por um momento que após essa crise da pandemia, após o lockdown, a gente ia conseguir ter alguma melhora, porque uma luta que Linha Boêmio sempre teve foi que a nossa estrada anteriormente era completamente de pedra, cheia de buracos, a gente tinha bastante problemas em dias de chuva, então a gente pensou que agora que a gente tinha conseguido o asfalto, a nossa parceria com os transportes públicos ia aumentar, porque eles iam ter menos dificuldade, tipo, num sentido de que a nossa estrada seria melhor. Porém, a gente recebeu o contrário do que a gente estava esperando. A gente recebeu um corte de horários que aconteceu até mesmo antes da pandemia e que agora se agravou. Então, tá complicado. Está difícil para estudar, está difícil para fazer as atividades no centro da cidade, enfim, a dificuldade é geral? Sim, principalmente que a gente tem um cara em casa, mas meu pai é caminhoneiro, então por muitas vezes ele tá com o carro e a gente não tem o que fazer se não contar com o transporte. Então a gente mesmo está pagando também um transporte, uma van, que vai 3 dias, apenas volta para casa, que é nesse horário das 6 horas, que está nos cobrando agora R$160, apenas 3 dias, apenas volta. Então tá complicado estudar porque a gente está pagando um preço que já é elevado para pouco tempo e a gente teme como vai ser os 5 dias num horário completo, agora que o perigo de perder nosso ônibus de meio-dia também foi apresentado. Karina, as empresas estão alegando de que não há passageiros, há menos pessoas interessadas no transporte urbano? Quanto mais foram tirando, mais o preço elevando, realmente mais pessoas diminuíram, porque é difícil que agora a nossa passagem está praticamente R$12, para quem não tem cartão e qualquer afim. E, poxa, não tem horário. Como a gente vai pegar um ônibus que a gente não tem garantia que vai estar lá? Como a gente vai pegar um ônibus que o preço da passagem está elevado ao ponto de que, por mês, chega a quase R$500 para conseguir fazer 2 viagens por dia? É uma realidade que é verdade, por muitos ônibus eu mesma já vi vazia, mas a gente está apresentando aqui uma realidade onde temos pessoas interessadas a pegar o transporte. A gente está apresentando pessoas que vão estar lá, pessoas que estão buscando isso, e a gente está procurando também incentivar outras pessoas a ter mais acesso ao transporte público. A gente não quer um desacordo, a gente quer uma parceria entre nós, que pegamos o ônibus, e as empresas. A linha Boêmios, ela é atendida pela empresa Bento? Sim, desde sempre. Já faz muitos anos, como o senhor apresentou antes, se eu não me engano, fazem 70 anos que linha Boêmios e Bento têm essa parceria. Eu mesma pego o ônibus da Bento há 12 anos já. Eu pego desde que eu estudava em Nova Milano, agora eu estou no Instituto. E desde sempre eu peguei ônibus com eles. E a gente tinha mais horários antes. Então, é um pouco triste, sabe? Contar tantos anos com uma empresa e no fim chegar numa realidade que a gente está tendo esses desacordos. Na reportagem de amanhã, estaremos ouvindo um representante de empresa de ônibus que presta o transporte público, representante da Prefeitura Municipal e o vereador da bancada do PSB, Roque Severnini. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.